Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai para o quinto e último episódio da série Prescrição na Prática e vamos falar sobre métodos de treino, métodos, técnicas avançadas, como você queira chamar. E eles são uma incógnita, né? Muita gente fala bem, outros falam mal, detonam, só que eles são sim uma ferramenta que você pode utilizar nas suas prescrições. Você só precisa saber o real objetivo de cada método. Por quê? Hoje a gente tem uma vasta disponibilidade de conteúdos na internet, né? Seja no Instagram, seja no YouTube, e a gente vê ali determinados exemplos, até vê às vezes um fisiculturista postando e traz aquilo pra gente como se fosse um segredo dos deuses. Ah, tem que utilizar isso aqui, às vezes usa para cansar a aluna ou o aluno e eles acharem que treinaram bem. Só que não, os métodos eles têm objetivos, né? Eles têm determinados contextos. Para a pessoa X pode ser que seja efetivo, para a pessoa Y talvez não seja. E aquilo ali vai trazer mais malefícios do que benefícios para a prescrição. Então hoje vamos falar sobre cada método, né, os mais famosos, os mais utilizados, e eu vou dividir por grupos de objetivos, seja no aumento da densidade, seja no aumento da força, essa força que a sua cliente ou seu cliente tenha uma vivência ali com mais pesos, ou mesmo que ele aumente a força de uma maneira progressiva, e também os métodos volumizadores, né, aqueles que vão ser mais importantes na hipertrofia. Então se você tem interesse nesse assunto, fica no vídeo e não deixa de dar aquele joinha para valorizar o canal. Então vamos lá, métodos e os seus objetivos. Como eu já dei uma leve introduzida aí no começo do vídeo, né, temos os métodos para aumentar a densidade do treino, os métodos para aumentar o volume de trabalho, né, que no caso vão ser mais voltados ali para hipertrofia, e os métodos para aumentar a força aguda, né, no caso essa força aguda é fazer com que o seu cliente tenha uma vivência com maiores pesos. Ou também é possível, né, métodos que ajudem a aumentar a força de uma maneira, né, gradual, que no caso isso é o objetivo, né, aumentar a força. Então esses são os três principais objetivos, que no caso a gente vai, né, dividir os métodos. Primeiramente falando dos métodos que visam o aumento da densidade, temos aqui o biset tradicional, né, que é basicamente 2 exercícios conjugados em uma mesma série sem descanso entre o primeiro e o segundo. A gente tem aqui 2 exemplos práticos. Por que eu trouxe esses exemplos? O biset, existem formas de você fazer de maneira inteligente e existem formas de você fazer de maneiras não tão inteligentes. Eu até falei um pouco sobre isso no episódio 4, né, no caso na aula anterior. E aqui eu trouxe 2 exemplos muito bons que você pode usar para aumentar a densidade do treino, que é o alternado por segmento, ou seja, aqui no exemplo você está fazendo um agachamento livre mais o apoio de frente, 3 de 10 mais 10, e no caso, enquanto você está fazendo o exercício de braço, né, no caso de superiores, você está descansando as pernas. E aqui no segundo exemplo você está fazendo um agonista-antagonista, no caso você está fazendo um supino com halteres mais a remada com halteres, que no caso, enquanto você está fazendo a remada, o peitoral está descansando. Então isso faz com que o tempo de descanso desse biset seja menor. No caso, quando você termina o segundo exercício, porque no primeiro já está descansando. Então isso faz com que a densidade do treino aumente. Então, por que existem bisets bons e bisets não tão bons? Porque, por exemplo, quando você faz um biset de 2 exercícios do mesmo grupo muscular, aquilo ali não aumenta em nada a densidade. Vai aumentar o volume para aquele determinado grupo muscular, mas para a densidade não faz sentido. E esse aumento de volume ele pode ser usado como estratégia? Pode, só que tem que ser muito melhor pensado, tipo uma última série, né? Não durante o treino todo. Como é o objetivo aqui de um treino onde você está visando aumentar a densidade, né? O cliente ali ele tem 40 minutos para treinar. Como é que eu vou fazer biset sempre do mesmo grupo muscular? Então por isso que os bisets eles são estratégias boas, válidas, mas eles precisam ter um certo grau de cautela para não ficar ali aquele treino funcional, né? A gente sabe que para hipertrofia não vai fazer tanto sentido. Saindo do biset temos aqui o rest pause, né? Que significa descanso curto. Que ao realizar determinado exercício, o aluno fará a série até a falha, e então descansar cerca de 10 segundos, 10 a 15 segundos, para já começar outro. Que eu coloquei um exemplo de 5 séries de 8 repetições com 10 segundos de intervalo no agachamento com anilha. No caso, o rest pause, ele é um método híbrido, né? Ele cabe também no aumento do volume. Você usar, por exemplo, na última série ali, fez 2 séries normais, e na última série vou fazer um rest pausezão aqui para terminar meu treino. Pode ser usado assim, no caso, no exemplo do volume, mas para o aumento da densidade ele também pode ser usado e muito bem, né? No caso vai ser uma série um pouco mais intensa, né? Porque é o mesmo exercício. Então isso aqui já vai ser uma aluna ali ou um cliente, né? No caso que tenha um certo nível de treino maior. Por último, o circuito de tempo fixo, né? É muito parecido aí com o estilo do CrossFit. 3 ou 4 exercícios conjugados na mesma série, com descanso subjetivo, né, entre eles, e com limite de tempo, né? Que é um one rep do CrossFit.
Eu não uso muito, mas é uma estratégia válida, principalmente em clientes onde buscam emagrecimento, né? Tu vai fazer ali, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu coloquei, 5 voltas ou 10 minutos dentro desses 4 exercícios. Aqui tu tá trabalhando o corpo todo, né? Perna, braço, costa, peito, quadríceps, glúteo, tudo. Aquela coisa. Para hipertrofia não vai ser tão bacana, mas para aumento da densidade pode ser. E depende muito do feeling que você tem, né? Do cliente, do objetivo dele, nível de treino que ele já tá. Então isso aqui é um método interessante. Saindo da densidade e entrando na força, já temos aqui o primeiro cluster set. Gosto muito de utilizar, principalmente em microciclos de choque, né? Porque eu faço com que a minha aluna ela tenha uma vivência com mais pesos, né? E isso diminui ali aquela defesa que o cliente tem quando vê uma série de muitos pesos. Porque tipo, ela vai fazer 3 repetições, vai descansar 15 segundos, depois vai fazer mais 3, vai descansar 15 segundos, depois vai fazer mais 3, vai descansar 15 segundos, depois vai fazer mais 3. Isso ela fez um bloco ali de 12 repetições e com uma carga muito alta. Então isso ajuda tanto a retardar a fadiga, né, por conta desses 15 segundos, e ela vai conseguir completar ali as 12 repetições, também fazer com que ela use muito peso. Então são 2 pontos aí bem positivos para o cluster set, também já tem uma boa validação. Pirâmide decrescente, por que eu gosto da crescente e não a crescente? Na verdade eu gosto sim da crescente, né? Mas visando o aumento de força, a decrescente ganha porque você começa a série com mais peso, né? Então se o objetivo é aumento de força, você tem que ir na primeira série que você vai estar mais descansado ali, então você vai conseguir utilizar mais peso. E aí no caso aqui você vai diminuindo o peso e aumentando as repetições de acordo com as séries. É um métodozinho bem interessante, né? Hoje em dia não se usam tanto, não falam tanto, né, da pirâmide decrescente, mas ele é bem interessante para o aumento da força, melhor do que a crescente. Repetições parciais. Este método consiste na execução de um determinado número de repetições parciais após a exaustão do músculo que não consegue mais executar a amplitude completa. Isso aqui para aumento da força ele é bem interessante, porque você vai fazer ali, por exemplo, num bíceps, rosca direta, vai fazer ali 6 repetições, chegou na sexta, falhou, e aí tu vai fazer 6 curtinhas, ó. Isso vai fazer do músculo, o teu corpo, ele vai criar ali uma resistência maior para aquele exercício, ou seja, isso vai fazer com que, à medida que o tempo for passando, que os treinos forem passando, tu vai conseguir usar mais peso. Inclusive, a repetição parcial já tem estudo que fala que ajuda na hipertrofia. Tipo, esse volumezinho a mais ali, mesmo que seja numa repetição parcial, ajuda. Então, é um método bem interessante. Por último, as negativas forçadas, se você for do acompanhamento online apenas, não tem tanta utilidade, mas se for do presencial ainda ele é muito bom, né? No caso você vai fazer, né, a sua aluna vai fazer ali a fase concêntrica, né? Chegou na falha ali, por exemplo, nas 10 repetições completas, tu vai fazer 10 repetições com ela a fase concêntrica. Por exemplo, eu coloquei aqui na mesa flexora, né? Ela vai fazer 10 e tal, terminou as 10, ela já tá ali na falha, aí tu vai, bora, eu vou subir contigo. Tu sobe ali com ela e ela vai concentrar, né? No caso, vai segurar na descida, né? Vai fazer a negativa sozinho. Então isso vai ser importante, né? No caso, para ela chegar também na falha, nessa fase da excêntrica, que no caso é mais difícil do que na concêntrica, logicamente. Já entrando no volume, né? Temos aí o pós-exaustão, que é um biset, que você usa um exercício multiarticular e em seguida usa um monoarticular do mesmo grupamento muscular. Ó, isso aqui é um biset, né? Você vê que eu expliquei sobre o biset, que existem bisets com estratégia e existem bisets sem estratégia. Aqui é um biset com estratégia, porque no exemplo que eu coloquei aqui, ó, você tá ali no supino, fez 8 repetições, terminou o supino, pegou o peso ali do crucifixo, que geralmente vai ser menor, né? Porque o ombro não vai ajudar, e tu vai fazer ali o pós-exaustão pro peito. Isso aqui é muito top. Por exemplo, outro, né? No caso, o leg press. Você tá fazendo um leg press ali, e em seguida, ajoelhou aqui, ó, e faz a flexão nórdica reversa. Tipo, é um exercício que vai complementar o outro. É diferente de tu fazer um leg press e tu fazer um agachamento sem peso. Vou fazer aqui 10 repetições no leg, levantei, fiz ali um agachamento sem peso, mais 10 repetições. Tipo, essas 10 repetições aqui é muito longe da falha. E são 2 exercícios praticamente iguais, né? Então faz muito mais sentido tu conjugar com o exercício monoarticular, porque eles meio que vão se complementar. O leg press tu tá fazendo ali, usa perna, usa glúteo. E o reto femoral, que vai ser muito utilizado na flexão nórdicca reversa, já não ativa tanto no leg. Então, entende que são 2 exercícios que se complementam? Então, o biset é isso. Esse pós-exaustão, ele é ótimo visando hipertrofia, né? E no caso, para o aumento de volume. Drop set,
O drop set é bem famoso, né? Nessa técnica se executa o movimento até a falha concêntrica e sem descanso diminui um pouco do peso, né? Geralmente vai ser ali 20 a 30% e vai até a falha concêntrica novamente. No caso você ganha uma série aqui praticamente sem descanso, né? Você tirou ali 30%, então vai aumentar ali o volume que tipo tu fazia com, vou colocar aqui 50 quilos na cadeira extensora, a tua cliente vai fazer 10 repetições. Ela fez 10 repetições, pá, chegou ali praticamente a falha, tu vai diminuir 30% do peso e tu vai fazer com que ela faça mais 10 repetições. Tipo, aquela série que seria de 10 repetições só, vai ser de 20. Back offset, né, que é um complemento do drop set. Ele é bem interessante, né? No caso, você vai fazer a nova série depois de 30 segundos de intervalo. Tipo, o que é que eu uso muito? Eu uso o drop set, fiz ali 8 repetições, falhou, tirou 30% do peso, fez mais 8 repetições, descansa exatos 30 segundos, esses 30 segundos eles vão ser importantes, porque assim eu vou ganhar outra série no final, que no caso em vez de uma série vão ser 3, e esses 30 segundos faz com que ela renova um pouco ali, dá um tempo de descansar mais, aquela recuperação vai aumentar, então nessa terceira série ela vai conseguir, provavelmente com o mesmo peso que ela terminou, fazer as mesmas repetições. Tipo, se ela fez no segundo 8 repetições no drop set, provavelmente ela vai fazer mais 8 repetições, porque aqueles 30 segundos de descanso, como é um peso que está 30% mais longe da falha dela, ela vai conseguir provavelmente fazer a mesma quantidade de repetições. E aí outros métodos que visam o aumento do tempo sob tensão, que também vão ser importantes para esse aumento de volume, né? O ponto zero, o escalonado, a variação de cadência e a oclusão isodinâmica. São 4 métodos aí que cabem muito bem na hipertrofia. O ponto zero é basicamente você segurar 3 ou 5 segundos ali de isometria no pico de contração. O escalonado é você fazer uma repetição curta no pico de contração também. Por exemplo, no agachamento tu sobe, desce um pouquinho, fez ali uma série, uma repetição. Depois a segunda vai lá, 2 curtinhas, 2 repetições. Depois 3 curtinhas. 4 curtinhas. Isso aqui geralmente vai ser para um cliente que tem uma disponibilidade de peso muito baixa. Por exemplo, treino em casa, ou treino mesmo em condomínio que não tem uma opção de maquinário muito grande. Então são métodos que vão caber muito bem. Inclusive a oclusão isodinâmica, né? Só pulando aqui a variação de cadência. A oclusão isodinâmica também vai ser muito importante para esses clientes que não têm uma disponibilidade de peso muito grande. E também a oclusão isodinâmica, ela entra num cliente que vem de lesão, né? Ou mesmo que não consegue ainda fazer um treino muito grande, uma quantidade de repetições ali que vai magoar muito ele. A oclusão isodinâmica, né? Que é basicamente você segurar uma isometria de 10 a 20 segundos no pico de contração e em seguida já fazer o exercício. Por exemplo, no leg press, vai colocar ali um pezinho leve, segurou embaixo, 15 segundos, segurou, deu 15 segundos, aí faz ali 10 repetições. É diferente de colocar 60 quilos e fazer as 10 repetições. Tipo, entende que o feeling ali sobre o peso vai ser muito diferente para ele. E a variação de cadência, né, que é basicamente você fazer com que a sua cliente ela tenha um controle melhor sobre a velocidade dos exercícios. Fazer ali, que é que eu uso muito, né, no leg press também. Geralmente eu uso muitas técnicas no leg press para diferenciar um pouco do agachamento, né, por serem 2 exercícios parecidos, né, são redundantes, mas eu gosto de usar os 2 no treino de quadríceps, termino com a extensora, logicamente, né, e aí no leg press eu uso ali 4 segundos de excêntrica, segura 4 segundos na excêntrica, empurra rápido, segura 4 segundos na excêntrica, empurra rápido. Deu 4 repetições, aí vai empurrar devagar. 4 segundos na concêntrica, desceu rápido. 4 segundos na concêntrica, desceu rápido. Depois 4 livre, entendeu? Tipo, então só esse métodozinho ali de fazer com que ela controle bem a cadência dá um estímulo muito bom para a hipertrofia, né? No caso aumenta o tempo sob tensão também. E isso vai fazer com que ela desenvolva melhor ali o controle de respiração, de cadência mesmo nos exercícios. Então, um métodozinho bem interessante. E por fim, o que foi que você aprendeu aí nessa aula, né? Deixa aqui nos comentários, dá um joinha, não esquece. Envia também para aquele teu amigo que está estudando, que está na faculdade, ou mesmo aquele personal que está começando agora. Isso aqui é sempre conteúdo que é bom de você revisar, né? Então, vai mandando aí, compartilha com todo mundo, que é muito importante pro canal. Era isso que a gente tinha para passar hoje. Tamo junto e valeu, que eu vou treinar agora. Bora!